terceiro e último ponto que eu quero compartilhar aqui é o poder do arrependimento verdadeiro. Se primeiro falamos do poder da sabedoria, que é dada a cada um de nós, que faz com que a gente neutralize todas as ciladas dos inimigos, que faz com que eu possa abrir portas onde não tem, que faz com que eu possa perceber o que eu não percebia. O poder da consciência que se torna uma mina constante para que eu possa tomar as minhas decisões, para que eu possa ter a certeza das minhas ações e reações. Agora veio o poder do arrependimento verdadeiro, né? Jesus chegou diante daquela mulher e disse: cadê aqueles que te acusaram? Ninguém te condenou. Eu também não te condeno. Mas ele disse uma coisa importante. Ele disse o quê? Vá e não peques mais. Vai e não peques mais. Jesus não negou o pecado dela. Não. Jesus não foi ali atenuar o pecado dela. Jesus não foi ali, como tem muita gente que faz, passar a mão na cabecinha e falar: não, todo mundo erra mesmo. Tem gente que quando erra fica assim: todo mundo erra, todo mundo erra. O senhor também erra, você também erra, todo mundo erra. Ele se justifica no erro dos outros. Jesus não disse para ela: vá para a sua casa. Ó, está vendo que você se livrou? Vá para a sua casa, pense no que você fez, não faça isso, veja se você decide não fazer mais, veja se você resolve de vez por todas, não cometer mais esse erro. Foi isso que Jesus falou. Ele disse imediatamente: vá e não peques mais. Não faça mais isso. Acabou. Não é? Pense sobre isso. Veja se você faça isso. Analise os erros que você está cometendo. Ele não mandou analisar, ele não mandou pensar, ele não mandou perceber, ele não mandou fazer contas, ele não mandou dar um tempo para ela ver o erro. Não faça mais. É uma ordem direta, uma ação imediata. Arrependimento verdadeiro não é ação retardada, não é ação procrastinada, não é ação aos poucos. Arrependimento verdadeiro é uma ação imediata. Eu pequei, não peco mais. Não cometa mais esse erro. Não faça mais. Certo? É isso que Jesus está falando. Aquela mulher não se tornou uma grande seguidora posteriormente de Jesus porque ela pensou, falou: sabe que é verdade, eu vou pensar nisso, né? Eu sei que é gostoso pecar, errar, falhar. Eu tenho que tirar isso do meu coração. Eu tenho que dar um jeito de não fazer isso mais. Eu vou ver se eu não faço mais. Eu acho que vou pedir a Deus que me dê força para que eu não tem nada disso. Vai e não peques mais. Ele não disse: vá para casa, eu vou te ajudar. No dia a dia você vai conseguir sair dessa. Vai deixando aos poucos. Vai parando. Vai nessa aí que um dia acaba. Não, é já. Imediatamente. Isso é arrependimento verdadeiro. Lamentações apenas, sentimentozinhos apenas, confissões verbais, desejos, esperanças e promessas não representam arrependimento verdadeiro. Como tem gente que lamenta: eu estou arrependido, não farei mais.
me perdoe por ter feito isso. Eu desejo tanto sair dessa. Eu ainda vou mudar minha vida. Eu prometo que de agora em diante eu vou lutar contra isso. Eu sinto que é necessário, eu tenho esperança que eu vou conseguir. Isso não representa de forma alguma arrependimento verdadeiro. Arrependimento verdadeiro é, a partir de agora, eu não cometo mais esses erros, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Evangelho o tempo todo, arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Ele não está dizendo, muda a sua vida, vai mudando aos poucos, vai dando um jeito ali, um jeito aqui. Não, pequei, não peco mais. Não peco mais. E o arrependimento, como diz lá no Salmo 51, há um coração contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará. Deus não despreza um arrependimento verdadeiro. Tem um poder de mudar vidas. Tem poder de mudar vidas. Até que um homem abandone imediatamente, de fato, sem nenhum restício, seu pecado, o homem não terá se arrependido. A igreja está cheia de pseudos arrependidos, pessoas que lamentam, desejam, esperam, prometem, mas que confessam, mas que não abandonam os pecados. Não existe arrependimento sem abandono do pecado. Não existe arrependimento sem abandono do pecado. Se você não abandonou, se você sabe o que você tem que fazer e não faz, você comete pecado. Se você continua, é porque você não se arrependeu. Não viva como um arrependido sem que você tenha de fato se arrependido. O Senhor abençoa e a graça é chegada àqueles que verdadeiramente se arrependem. Isso agrada ao Senhor. Mas aqueles que verdadeiramente se arrependem, abandonam o seu pecado. Veja que Jesus disse para a mulher, vai, não peques. Mas Jesus não tirou, atenuou, amenizou a culpa dela, de maneira nenhuma. Isso é coisa daquelas irmãzinhas que falam, não, filho, calma, eu sei que você errou, mas todo mundo vamos dar um jeito. Você viu? Você pôs em perigo a nossa vida. Vê se você não comete, mas pensou, hoje você livrou, você vai ser de novo, você vai. Ele foi taxativo. Ele não atenuou, mas ele removeu a culpa esmagadora que estava sobre ela e a condenação. A palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Se você não se arrependeu verdadeiramente, você está em Cristo. Se você não está em Cristo, ainda existe condenação. Para que você não tenha condenação, você tem que estar em Cristo. Para que você tenha que estar em Cristo de fato, você tem que ter verdadeiro arrependimento. Mas peraí, pastor, tem uma confusão aí. Para que eu possa estar em Cristo, basta eu crer, ter a fé. Mas fé não vem desacompanhada de arrependimento. Fé sem arrependimento não é fé, é crendice, é crença, é religiosidade vazia,
A fé é acompanhada de arrependimento. Quer saber se você tem uma fé robusta? Veja se o seu arrependimento é verdadeiro. Fé e arrependimento andam juntos. Se você não se arrependeu verdadeiramente, essa sua fé, ela não é fé verdadeira. Não, eu tenho fé, eu creio em Deus. Mas você continua pecando? Então você não tem fé e você continua sujeito à condenação. Jesus tem autoridade, porque ele disse: nem eu te condeno, né? Deus condena. Jesus é Deus. Jesus falou assim: não há condenação aonde há arrependimento. Vai, não peques mais. Jesus, que é capaz de ver o coração, viu naquela mulher o arrependimento verdadeiro. E onde há arrependimento verdadeiro não há condenação. Eu também não te condeno. Aonde não há arrependimento verdadeiro, o pecado continua a sobreviver e subsistir. E onde o pecado subsiste, vai sempre haver condenação. Ah, pastor, mas nós não fomos lavados, remidos pelo sangue de Jesus, nós não fomos regenerados, nós não somos uma nova vida por isso mesmo. Se você tem essa fé salvífica, o arrependimento verdadeiro tem que estar acompanhando, porque também a fé, a santidade, ela evidencia essa fé salvífica. Então, esses três poderes andam juntos. O poder da sabedoria, que faz não só você conquistar uma vida real de sucesso, porque a sabedoria lhe dá a capacidade de construir uma vida de sucesso verdadeiro, que abrange todas as áreas. Mas e também lhe dá a capacidade, o poder de neutralizar e calar a voz dos inimigos da sua alma e da sua vida. O poder da consciência, ele faz com que você tenha um ajudador, né? Um aliado nas horas das suas decisões, das suas ações, das suas intenções. É a consciência que te ajuda, ela que fala, iluminada pelo Espírito Santo de Deus, sensível à voz de Deus, ela vai te ajudar. E o poder do arrependimento verdadeiro, que vai remover a carga opressora, esmagadora da culpa da sua vida e vai tirar a condenação da sua vida. Há tanta gente que não consegue se relacionar verdadeiramente, não consegue resgatar alegria, amor verdadeiro, emoção, paz, porque carrega um peso de culpa enorme na sua vida. A carga da culpa. Culpa e graça não combinam. A graça remove a culpa, ou a culpa remove a graça. Tem a culpa real, verdadeira, e a culpa não verdadeira. Essas que muitas vezes faz com que nós não consigamos nos relacionar, ter alegria na vida. Carregamos essa culpa, né? Há tanto cristão, há tantos pais dentro da igreja que não conseguem orientar, corrigir, instruir, dirigir seus filhos, porque carregam a culpa do que fizeram lá atrás. Há tantos casais que não conseguem resgatar a chama do amor, do compromisso, da paixão, do sentimento, porque carregam a culpa de algo que fizeram lá atrás. Mas o arrependimento verdadeiro remove essa culpa.
São pessoas que se autocondenam. Eles não precisam de ser condenados, eles mesmos se condenam, porque fizeram algo que eles consideram e são tão carregados de culpa que eles não conseguem sair disso. Talvez porque não se arrependeram verdadeiramente. Porque o poder do arrependimento verdadeiro remove a culpa e tira, afasta a condenação. Mas se você não tem arrependimento verdadeiro sobre tudo aquilo que você fez ou deixou de fazer, você vai continuar carregando uma culpa e uma condenação. Então, é bom buscar poder, é bom reivindicar poder. Todos esses aqui são poderes que capacitam, potencializam a nossa vida para que sejamos bem-sucedidos. Peça a Deus, peça sabedoria, peça a Deus uma consciência iluminada, lúcida. Peça a Deus que lhe dê força para arrepender imediatamente e sair dessa protelação, procrastinação da sua vida. Peça a Deus para ser sim, sim, não, não. Porque aí você vai ver a sua vida mudar. Porque aí você vai entender o que é o justo andar por fé, o que é viver um cristianismo verdadeiro. Aí você vai entender o poder, aí você vai entender o dunamis. Você não precisa do poder para curar pessoas, para operar milagres, para encher a igreja. O poder foi dado aqui, o cristianismo, o poder do evangelho. Peça a esses três, para que você possa ser um testemunho vivo de Cristo, para que as pessoas vejam Cristo através da sua vida, para que você possa ser um instrumento perfeito de louvor e adoração a Deus. Amém?